E a gente continua falando sobre carnaval, só que dessa vez nós vamos conhecer sobre a história da festa. Por isso eu recebo aqui no estúdio o professor de História, Vitor Marcelo Vieira. Seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais, professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Renata, boa tarde você que nos assiste. É um prazer mais uma vez estar aqui. O prazer é todo nosso. Então vamos começar do começo, né? Onde é que começou o carnaval? Como é que inicia essa história? Bom, o carnaval, antes de a gente falar isso, a gente precisa entender que o berço da nossa cultura, de forma geral, ela é greco-romana, né? Uhum. A Idade Média, que é um período na Europa também conhecido como a infância do nosso Ocidente, essas manifestações culturais iniciam todos nesse período. Então, lá na antiguidade ainda, as mulheres se reuniam para fazer festas em torno de uma fogueira e elas faziam homenagens ao deus do vinho, Dionísio, né? Depois Baco na mitologia romana. E na Idade Média, né, era uma festa pagã, como a maioria das festas que nós comemoramos durante o ano, como o Natal, por exemplo, são festas que eram festas pagãs, né? E foram aos poucos, digamos assim, absorvidas, né, pela Igreja Católica, que com a expansão da cristandade na Idade Média, no século XI, para que ela pudesse seguir com a sua dominação durante todo o Ocidente medieval, ela tinha que fazer algumas concessões, né? E uma das concessões foi deixar que as pessoas pudessem fazer essas festas, adotar essas antigas festas pagãs, né? E transformá-las, adequar dentro do calendário cristão de então. E em que momento ela chegou aqui para a gente? Em que momento chegou ao Brasil? Bom, na metade do século XIX, né, foi trazida pelos portugueses, né? Ela foi trazida como uma festa, também ainda como uma festa, digamos assim, da colheita, uma festa pagã, né? Quando ela é incorporada pela igreja, né, o carnaval, né, como a gente sabe, embora o Brasil tenha sido o local onde mais ele se popularizou, né, foi os portugueses que trouxeram para cá, né? Então começou como festas de máscaras, festas à fantasia. Por exemplo, nós tivemos primeiro as festas das sociedades, né, que foram aquelas festas à fantasia, no início do século XIX, metade do século XIX, início do século XX, né? E depois ela foi se adequando, no caso, ao local, digamos assim, ao Brasil, né? Que daí começou a surgir aqui ganhou as escolas muito mais de samba. Força, né, na verdade. Muito Eu acho mais que força, nós somos né? o país que mais comemora essa época do ano, né? Esses dias aí de carnaval, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho o quanto que isso é importante para a nossa cultura, porque faz parte do nosso calendário cultural, né? Exatamente. Como ela começou, como a gente conhece o carnaval hoje, com as escolas de samba, o desfile das escolas de samba, começou aí na década de 1930, na época do governo Getúlio Vargas, né? Então, nessa forma competitiva das escolas de samba, começa já na década de 40. Em Santa Catarina, nós temos, digamos assim, uma explosão desse carnaval nos anos 70, na década de 1960 e 1970. Ela se torna, digamos assim, uma grande expressão cultural, porque ela é um momento que as pessoas querem, digamos, esquecer do seu dia a dia, né? De toda essa questão do dia a dia, que a gente é assolado por tudo isso, e as pessoas, digamos assim, se expressarem culturalmente, né? A importância que eu vejo, o carnaval é sempre algo, Renata, muito polêmico, porque desde os primórdios ele já sofre muitas críticas, né? Ele sofre críticas, tem as pessoas que
que gostam do carnaval, tem as pessoas que não gostam do carnaval, mas seja como for, todos os anos ele está aí. Né? Até porque faz parte do calendário. Faz né? parte do calendário, faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro, de alguma forma, ele precisa sair desse cotidiano, né? Por isso, lá nos primórdios, o significado da palavra carnaval atribuiu inicialmente a um carro, né? Um carro alegórico, por isso um carro vinha da expressão latina carro naval, né? E depois na Idade Média que ele foi, digamos assim, fora da carne, né? Uma festa da carne. A Igreja Católica adequou ele, digamos assim, os portugueses, principalmente quando trouxeram para cá, adequaram ele para ele ser como uma introdução para a Quaresma. Então era uma introdução. E depois tem o período da Quaresma que a Igreja estabeleceu. Mas, veja só, hoje, historicamente, o Carnaval, ele tem que ser analisado sempre no seu contexto, né? Se a gente analisar, por exemplo, lá na década de 30, a gente vai ver que as escolas de samba, elas usavam temas que eram financiadas pelo próprio Estado, o Estado Novo, o Estado getulista, para enaltecer aquela brasilidade, aquele nacionalismo. Depois, durante o período militar de 64 a 85, também o governo militar financiava, né, as escolas de samba, aqui em Santa Catarina também, e também era usado para temas assim nacionalistas, temas de Brasil para frente, aquele país, né? E hoje é essa grande confraternização, na verdade a primeira grande confraternização do ano, e parece que o ano, a gente sempre diz, né, começa depois do Carnaval, né, professor? Muito obrigada pelas informações, por trazer um pouquinho da história do Carnaval aqui para a gente, para os nossos telespectadores. Eu que agradeço e digo sempre assim, cada um comemora a sua escolha, né? Cada um tem a sua escolha, quem gosta comemore, faça festa, porque a humanidade não vive sem festa, nunca viveu sem festa. Né? Desde antes da era cristã, a humanidade sempre fez festa. E isso também é importante. Tá bem, muito obrigada.